Olá pessoal, esse aqui é um vídeo do quadro O Respondão. O Respondão responde perguntas que normalmente são feitas para instigar, para causar um certo desconforto. Perguntas feitas por pessoas que pensam de forma um pouco diferente. Essa aqui veio do amigo Léo F. A pergunta é: explica para nós por que a esquerda consegue cativar tão bem os desamparados, os marginais e os que são vítimas de preconceitos correlacionados com o que as igrejas evangélicas fazem, de se beneficiar dos que estão fracos, através de palavras que os consolam e vendo um céu e um paraíso. Olha, Léo F., a sua pergunta ela é muito interessante, sem dúvidas, porque ela me dá a condição de falar sobre a coisa mais importante da política. Você demanda na política aquilo que você precisa. Por exemplo, se nós estamos numa sociedade, vamos pensar no momento em que a esquerda chegou ao poder no Brasil. A esquerda chegou ao poder no momento em que o governo do Fernando Henrique era famoso por ter colocado o Brasil numa situação de equilíbrio em desemprego. Em desemprego é assim: a indústria já está produzindo o máximo que ela pode produzir, a situação já está equilibrada, não há expectativa de geração de empregos e a situação continua estagnada daquele jeito. Nesse nível de estagnação, a baixa oferta de empregos com o alto desemprego faz com que os salários sejam mantidos sempre baixos. Essa situação de equilíbrio em desemprego causa uma coisa também que fez, obviamente, o Fernando Henrique ficar famoso. A causa aí a situação de fome, a situação de desnutrição. Quem se lembra daquela matéria da Globo que falava que o Brasil matava 300 crianças de fome por dia. E o que é preciso entender nessa situação? Olha, numa situação de equilíbrio em desemprego, promovida pelo governo anterior à esquerda, existiam várias pessoas que estavam passando fome, pessoas que precisavam do mínimo. Então vamos imaginar o seguinte: imagine que você não fosse essa pessoa que está usando um terno e uma gravata. Imagina que você fosse uma pessoa que tivesse nascido numa região pobre do Brasil, onde não tem saneamento básico, onde não tem sequer um supermercado, onde você sobrevive daquilo que sua família planta e você não tem acesso à saúde e nem pensa em ter acesso à educação, porque isso é coisa da cidade grande. A tendência natural que eu te pergunto é: você vai votar num governo que oferece essas coisas, num governo que te oferece a possibilidade de você ter acesso à comida, a possibilidade de você ter acesso ao saneamento básico, ter acesso à saúde, ou você vai votar num governo que oferece, por exemplo, uma uma isenção nos impostos de jatinhos e iates? Eu falo isso porque hoje é muito comum dentro da cidade grande algumas pessoas que nasceram já numa situação confortável se identificarem com governos liberais e criticarem pessoas que votam em governos que oferecem o básico. Mas a grande realidade, Léo, é que o Brasil é um país muito pobre. Para você ter uma ideia, de acordo com os dados do imposto de renda, 66% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000. Acho que o número é isso mesmo. Se você pensa 66% da população na situação de hoje, a gente está falando de quase 140 milhões de brasileiros que vivem em situação familiar de ganhar menos que R$2.000 por mês. E numa situação em que grande parte da população brasileira ganha pouco, o natural é que essas pessoas sejam conquistadas por ofertas de coisas básicas. Então, se uma pessoa passa fome, a primeira coisa que aquela pessoa vai querer realizar é matar a fome. E tem um cientista que já tinha falado sobre isso há um tempo atrás, não é a esquerda, é o Maslow. Ele propôs a pirâmide das necessidades. E nessa questão da pirâmide das necessidades, ele deixa claro que é, às vezes, psicologicamente impossível você tentar passar, por exemplo, para o topo da pirâmide, tentar ir para essas necessidades aí de autorrealização, se você não tiver satisfeito a base da pirâmide, que é moradia, alimentação, segurança em geral, como hoje, por exemplo, essa segurança em relação à saúde. Então, o que é mais importante? Você precisa, obviamente, para vender um produto, você precisa resolver o problema do seu cliente. A política, ela tem o eleitor como cliente. Tirando uma situação de exceção, hoje no Brasil, que muitas pessoas das classes pobres se identificam como ricos, a realidade do Brasil há pouco tempo atrás era de pessoas que se identificavam
na situação que elas realmente estão, como pessoas pobres. Hoje nós temos uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, que é a ilusão da solução através de caminhos diferentes. Antigamente, o brasileiro, ele tinha, obviamente, a noção da dificuldade de se gerar um emprego. Olha, vamos pensar uma região lá do Nordeste, onde não tem vias térreas para você transportar um escoamento de produção, onde as pessoas não são educadas o suficiente para incentivar uma empresa que se disponibilize a instalar instalações nessa localidade, e também não tem uma disponibilidade de energia, não tem transmissão de energia, por exemplo, para montar uma empresa nesse lugar. A situação dessas pessoas é uma situação óbvia de que essas pessoas vão continuar sem receber investimentos externos, elas não vão arrumar empregos. Por causa disso, obviamente, resta à sociedade socorrer essas pessoas com bolsas enquanto essas localidades fiquem mais viáveis. Por exemplo, enquanto você não consegue desenvolver uma determinada região do país, colocando essa região nas condições de receber um investimento industrial para gerar empregos, por exemplo, você socorre essas pessoas repassando um pouco do que as regiões mais ricas produzem e socorre essas pessoas com isso que a direita acaba chamando de esmola, mas na verdade é a única possibilidade de você socorrer essas pessoas, porque você não vai conseguir convencer o dono de uma indústria a instalar uma indústria no local onde as pessoas não são educadas para trabalhar naquela indústria, onde ele não vai conseguir escoar a produção porque ele não tem estradas para escoar a produção, onde ele não vai conseguir montar a indústria porque não tem energia para montar a indústria ali. Então, aquele povo não merece necessariamente morrer de fome. Você socorre aquelas pessoas com bolsas que matam a fome. E essas pessoas votam em políticos que prometem bolsas que matam a fome, porque essas pessoas já sabem que ninguém quer montar empresa ali. Essas pessoas já sabem que eles estão relegados a uma situação, infelizmente, inferior de condição de vida. Agora, com a melhoria da vida dos brasileiros, obviamente, a gente teve essa mudança na expectativa das pessoas e muita gente que não tem noção de que não é tão fácil assim você gerar emprego, eles foram nessa conversa de que um governo não tem que socorrer a fome dos outros através de programas sociais, um governo tem que gerar empregos, mas não é fácil. A prova de que não é fácil gerar empregos é que nós estamos desde o momento em que a Dilma caiu com uma promessa de que tirar leis trabalhistas gerariam empregos, não gerou nada. Agora uma promessa de que a reforma da Previdência geraria empregos, não gerou nada. E assim carteira verde e amarela não está gerando emprego nada. A grande realidade é que as coisas elas estão realmente complicadas para o Brasil porque não tem viabilidade para você montar alguma coisa no Brasil porque não tem mais mercado consumidor. Então hoje qual que é a tendência natural das pessoas? Votarem por aquilo que elas querem. Então se um cara acha que é um absurdo ter uma tarifa, por exemplo, começarem a cobrar um imposto sobre jatinhos e iates, não cobram, tá? Mas vamos imaginar que, assim como acontece com o carro dos mais pobres, o carro popular, se os jatinhos e os iates forem começar a pagar impostos e a gente tiver pessoas se levantando contra esses impostos, é óbvio que faz mais sentido que as pessoas que se levantem contra esses impostos sejam as pessoas que são proprietários de jatinhos e iates, e não uma pessoa que ganha R$1.000 por mês se levantar contra impostos em jatinhos e iates. Assim como é absolutamente normal que os mais pobres votem por aquilo que eles precisam. Então, eu estou numa realidade na qual as pessoas são mais pobres. Então, eu luto por educação pública, porque eu sei que muitos dos meus colegas, e eu estou quarentão, muitos dos meus colegas poderiam ter conseguido uma coisa muito maior, mas eles não tiveram a oportunidade de estudar, e muitos deles foram para situações aí de trabalho com 14, 15 anos de idade, por isso eles não tiveram oportunidade na vida. A minha educação é tardia, eu perdi muitas oportunidades porque eu só fui poder estudar depois dos 30 anos. Então eu falo com você, a gente vota por aquilo que a gente considera que é importante. Agora, quando você faz um paralelo com a igreja, lógico, você está tentando desmerecer as políticas de esquerda, querendo dizer que as políticas de esquerda oferecem ilusão. E eu discordo um pouco. Sabe por quê? As políticas de esquerda, elas não oferecem ilusão igual às políticas de direita. As políticas de direita, elas acabam criando, ainda que de forma indireta, na cabeça das pessoas, a ideia de que todo mundo vai se tornar um Bill Gates. Basta você ser esforçado que você vai se tornar um Bill Gates. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que tem pessoas no Brasil que acordam às 6 da manhã e trabalham até às 10 da noite. Eu já passei por isso e falo com vocês, olha, teve uma época da minha vida, eu era funcionário de um provedor em Ponte Nova que chamava-se provedor Interponte. Eu era um funcionário tão dedicado que eu desenvolvi tendinite. Eu adoro tocar e hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em praticar instrumentos porque eu tenho tendinite nos braços, porque eu queria
queria mostrar para o Mauro, que era o meu patrão, que eu era um cara extremamente dedicado. Eu acordava às 6 da manhã, tomava um café correndo, já ia trabalhar com servidor, depois eu pegava o carro, ia para as ruas, fazia instalação. Trabalhei, não consegui nada com isso. Então não é o esforço, não é o trabalho, são as condições ambientais para que as pessoas possam se desenvolver. Mas, no entanto, o liberalismo no Brasil, ele está com uma política de julgar na cara do outro que não consegue, que ele é vagabundo, que ele não se esforça o suficiente. E essa política realmente é a mesma política da igreja, não a política da esquerda. Olha, nas igrejas, infelizmente, as pessoas que não têm muito caráter, obviamente estou falando aqui dos pastores que usam igreja para ganhar dinheiro, o que eles fazem, Léo, é julgarem na cabeça do cara que ele vai conseguir se ele tiver fé. Então é mais ou menos assim, você vai conseguir se você tiver fé. Mas se você não conseguir, é porque você não teve fé. Então a gente tem episódios em igrejas em que pastores entregam papel branco para as pessoas e falam, se você tiver fé, isso vai virar dinheiro. E aconteceu. O cara chegou para pagar num posto de gasolina com papel branco e saiu todo triste porque o papel não virou dinheiro, saiu se culpando porque ele não teve fé suficiente. Isso não é política de esquerda, isso é política de direita. Na política de direita, o que é oferecido para o cara é, se você se esforçar, você vai seguir o destino do Bill Gates. E não é bem assim. O Bill Gates, ele realmente podia não ser tão rico quando ele é hoje. Mas qual de nós aqui, míseros mortais, tem o telefone do dono da IBM para marcar uma reunião? Ou seja, o cara já vinha de uma estrutura familiar e ele já tinha toda uma condição ambiental de ser amigo de fulano, família conhecida, para ele chegar a dar sequência nas ideias dele. Então hoje, se um pobre, se uma pessoa mais humilde, ela tem vontade, boas ideias, essa pessoa fica com a vontade e as boas ideias para ver essas vontades e boas ideias sendo realizadas logo lá na frente por outra pessoa que tinha vontades, boas ideias, dinheiro e bom relacionamento. Então, a política de direita utiliza-se das promessas que são comuns às promessas em igreja. Nas igrejas, eles tomam o dinheiro da pessoa e falam, olha, você vai prosperar, basta você ter fé. A sua graça está bem próxima de ser entregue por Deus. E ali o cara vai até o resto da vida dando o dinheiro dele para aquela igreja, sendo membro daquela igreja, enchendo a igreja, e o pastor lavando a égua. Ressalva para as igrejas honestas. Eu estou falando das igrejas picaretas. E dentro do liberalismo, dentro do que você tem defendido, é a mesma coisa. E te falo, cara, você está trajando aí um terno e gravata, não sei da sua condição social, mas... E não sei da sua idade. Talvez da sua idade eu pensava como você. Pode ser que você chegue à minha idade, olhe para trás e fale, como eu fui bobo. Eu achava mesmo que naquele momento que eu estava me esforçando, defendendo o liberalismo e estudando, eu estava me preparando para virar Bill Gates. Só que agora eu percebi que para virar Bill Gates não basta boa vontade, basta toda uma conjuntura ambiental. Mas o liberalismo, ele trabalha da mesma forma que trabalham os pastores hipócritas, sempre culpando você pelos seus fracassos e sempre dizendo que você consegue tudo que quiser desde que se esforce o suficiente. A teoria da meritocracia. Eu te falo, cara, não é assim. De boa. Então, a igreja, ela obviamente aplica as mesmas técnicas que os seus políticos aplicam. E funciona tão bem que você está aqui no canal tentando, de todas as formas, criticar o povo que vota por causa de comida. Esse povo que vota por causa de comida, vota por causa de comida porque tem fome. Você vota pela redução dos impostos para os milionários. Eu sei que você não é milionário. Então, uma coisa é votar por causa de comida quando você tem fome. Outra coisa é votar pelos direitos dos milionários, sendo que você está longe de ser milionário. A fome é uma coisa real, momentânea talvez, mas uma coisa real daquele indivíduo que vota por causa da fome. A sua condição de milionário, ela pode nunca se tornar realidade. Você pode viver a vida inteira achando que o seu esforço, o seu terno e a sua gravata vão te colocar na condição de ser um cara ricão, um Bill Gates brasileiro, mas você, como muitos jovens brasileiros, vão morrer às vezes sonhando com isso. Isso não vai acontecer. Então reflita. O bobão da história não é uma pessoa que passa fome e vota na esquerda para parar de passar fome. O bobão da história é um pobre brasileiro que tem a certeza que vai ficar milionário e por isso já vota conforme os interesses dos milionários. Então muito obrigado, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa,
aqui no YouTube e também no Facebook. Marque para receber as notificações e, muito importante, convide seus amigos para se inscreverem e eu incentivo perguntas instigadoras como essa. Muito obrigado, se inscreva aí no canal e até mais.